Então nós vamos começar o capítulo 8 sobre o sacramento da ordem, o sexto sacramento. Aí o catecismo sempre pergunta o que é a definição. O que é o sacramento da ordem? A ordem é um sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se confere ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Nós temos 3 sacramentos que imprimem caráter, que ao recebê-lo fica uma marca indelével, que não se pode apagar na alma de quem recebe: o batismo, o crisma e o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, antes de recebê-lo, a igreja, então, o sacramento é instituição de Cristo, mas tem coisas que são instituições eclesiásticas, que tudo diz que é o mais correto pensar, que vem dos apóstolos. Então o que acontece? Quando nós somos batizados, nós somos inseridos à igreja, todos nós. Aí a igreja seleciona, porque quem chama a ordem é a igreja. Não é assim, eu acho que eu tenho vocação, alguém vai me ordenar. Não, isso não existe. Eu posso ter indícios de vocação, aí está o chamado, mas quem escolhe é a igreja, na pessoa de um bispo. Pois então, a primeira seleção é quando nós, batizados, a igreja nos seleciona para ser clérigos. Quando isso ocorre? Quando o bispo pega o candidato, que ainda é um simples batizado, e corta o cabelo dele em forma de cruz, tira um chumaço daqui, quando tem cabelo, né? Na época eu tinha. Daqui do meio. Então, quando os senhores veem, às vezes, quando a gente tinha cabelo, né? Que cortava da fórmula circular, agora está circular, maior do que devia, mas os senhores que fazem cair os folículos, bom, não perdendo a cabeça é o que importa. E é porque, então, nós pertencemos à hierarquia da igreja. Nós fomos separados dos leigos, aí pertencemos à hierarquia. E a partir deste rito, que somos sujeitos capazes de receber as ordens. Então, aqui está falando da ordem, vamos entender o presbiterato, ou seja, o sacerdócio. Mas o sacramento da ordem, são 7 ordens. Tudo indica, como lhes dizia, que é de instituição apostólica. O sacramento do presbiterato e episcopado, o episcopado é o sacerdócio em plenitude. E o presbiterato é o sacerdócio comum. E este sim vem de Nosso Senhor. Agora, quais são as outras ordens? Então, a clericatura é a separação do batizado do comum dos fiéis. É a clericatura, aí faz a tonsura. Depois, tem a ordem chamada hostiário eleitor. Hostiário, nos primeiros séculos da igreja, eram aqueles clérigos que tinham a função de abrir as portas das igrejas para os fiéis, de fechar, porque no momento do credo, depois de rezar o credo nos primeiros séculos, os que não eram batizados eram retirados da igreja, só ficavam os batizados. E os pecadores públicos também. Tinha um momento que o diácono dizia para que se retirassem, aí então essas pessoas não batizadas, catecúmenos, e os pecadores públicos saíam e os hostiários fechavam as portas da igreja. Por isso, um vestígio na Santa Missa, os senhores percebem que o cálice fica coberto, né, com véu. Só no ofertório que a gente descobre. Por quê? Porque as coisas santas são para os santos. Então, como até aquele momento tinha gente indigna, como os não batizados e os pecadores públicos, então se cobria o vaso mais sagrado que nós temos, que é o cálice. E um resquício disso é o véu do cálice que os senhores veem, que só no ofertório que se descobre. O leitor era o clérigo que tinha que ler. Nunca na nossa religião os leigos faziam leituras. Isso é só na religião do Vaticano II. Que tem aquela senhorinha de jalecozinho branco com uma custódia aqui. Ela é quase o bispo da diocese,
que chama lá uma pessoa e faz a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo responsorial. Pois então, na igreja, quem lê é um ministro que a igreja ordena para que leia como voz da igreja ali. Aí era uma ordem. Depois tinham outras duas, são 4 menores. Então, hostiário, leitor, e exorcista e acólito. O exorcista era aquele que, nos primeiros séculos, o batismo era feito por etapas. Então, tudo que os senhores veem no rito do batismo, exorcismos, insuflações, sinal da cruz, unção, entrega do sal, todos esses ritos eram feitos praticamente em cada quarta ou quinta-feira da quaresma e se batizava no sábado santo. Então, quando era o momento dos exorcismos, eram estes clérigos ordenados que faziam os exorcismos sobre os catecúmenos. E o acólito, que é o coroinha, é um clérigo, já sempre que falo de clérigo, alguém que recebeu aquele corte de cabelo pelo senhor bispo, que foi separado dos leigos, que tinha a função de fazer o que os coroinhas fazem hoje. Aí então os senhores vão entender por que as mulheres não fazem essas coisas. Não é um preconceito, nada de estupidez, é porque como Nosso Senhor escolheu homens para servir, então, na ausência de clérigos, a igreja permitiu que homens casados ou solteiros, mas desde que tenham a vida reta publicamente, ajudem como acólito, por isso usa batina. Vamos ter que fabricar. E a sobrepeliz, né? Naquele momento, porque naquele momento está exercendo uma função que compete a uma ordem. Por isso só homens acolitam. E para a leitura também, porque o leitor é verdade que na missa o padre que faz a leitura, mas o modo de leitura são os cantores, porque os leitores cantavam. Por isso, antigamente, não até muito antigamente, quando havia um coro era de homens, que também levavam sobrepeliz. Se os senhores verem os coroinhas do Vaticano, apesar de todos os pesares, ainda estão como se fosse servir o altar, né? Não é para ficar bonitinha, porque aquilo é um ofício de leitor, cantor. E as mulheres, quando cantavam em coro, eram separadas dos homens, porque faziam lá outras vozes que só as crianças e mulheres conseguem, oitavas uma oitava maior que nós. Se beliscar um homem, não chega à altura que a senhora chega. Então, por questões polifônicas, as mulheres também foram inseridas nos coros, mais à parte. E os homens, então, por questão de moral, se prefere sempre as crianças, porque são mais inocentes, não para ficar perto do altar. Então, naquele momento, se usa batina, sobrepeliz, porque está exercendo uma função que é própria de um eclesiástico, mas, na ausência deles, pode acolitar. Aí, então, essas são 4 ordens menores. Quando somos ordenados, em cada uma, na hostiário e leitor, o bispo faz a gente abrir e fechar a porta, tocar um sino. Depois, leitor, a gente encosta no livro, ele põe as suas mãos, dá o poder de ler como eclesiástico. No exorcista, quando o bispo ordena, a gente toca no livro dos exorcismos, o senhor bispo põe a mão dele em cima e diz algo semelhante. Não, toma esse livro, aprende de memória e trate de tirar, antes de tirar os demônios dos outros, dos energúmenos, tire-o da sua própria vida. E o acolitato, nós tocamos a galheta, essas jarrinhas de vinho e água, e um candelabro também, e o bispo põe a sua mão e reza uma fórmula. Então aí somos ordenados, chamados ordens menores. Aí depois temos agora as chamadas ordens maiores. Depois de receber todas estas menores, aí nós temos o subdiaconato, que é o momento que o senhor bispo faz uma exortação, e se nós aceitamos com a graça de Deus, nós damos um passo, e quando damos aquele passo, nós estamos obrigados a guardar a castidade como voto. É o único voto que todos os sacerdotes têm, castidade. E a partir daquele momento, nós somos obrigados a rezar o breviário, que este querido livro que os senhores veem, padres zanzando para cima e para baixo, não é um enfeite da minha batina. Baixo pecado mortal, até a nossa morte, que são 150 salmos repartidos de domingo a sábado, e temos que rezar pela igreja e pelos senhores. Posso ficar sem rezar missa, mas sem rezar o breviário não, porque é uma obrigação que obriga
redundância, não é obrigação que obriga, mas é tão obrigado e é tal obrigação que a redundância não é de debalde, a rezá-lo todos os dias e cada hora, senão é um pecado mortal por cada hora que não se reza. Aí então, este já é ordem maior, ele se aproxima mais do altar. Numa missa solene, quando nós vemos três, achamos que é três padres, o subdiaconato é o que está de trás. Está o padre, o diácono e o subdiácono. Depois de um tempo, a outra ordem maior é o diaconato, que aí ele já pode batizar, ele pode tocar no Santíssimo Sacramento, pode fazer algumas coisas mais solenes do que o diácono. E depois do diaconato, o sacerdócio. Então, cada uma dessas ordens vai preparando o candidato para receber o sacerdócio. O episcopado não é uma ordem, é um aperfeiçoamento do sacerdócio, da plenitude do que ele tem, digamos assim, parcialmente. É como se fosse comparar um menino com um homem maduro. É a mesma virilidade, certo? Mas na madurez está em sua plenitude. E São Tomás vai explicar por que é assim. Porque um bispo pode gerar um sacerdote. Agora, um sacerdote é incapaz de gerar outro sacerdote. Comparando com a vida natural, o menino não tem poder procriativo, digamos assim, por falta de maturidade física. Quando chega na sua adolescência para cima, já pode tem a capacidade de gerar um filho. Pois então, o bispo tem a capacidade de gerar um sacerdote, de transmitir. O padre não tem. Então, nós vamos falar aqui desta sétima ordem, que é o presbiterado. Então, estes que são ordenados, eles estão destinados a tudo que refere ao culto de Deus e à salvação das almas. Senhores, veem que o culto de Deus vem primeiro? Por isso nós temos todo sacerdote com jurisdição ou sem jurisdição, a obrigação de rezar o seu breviário. E nós que viemos da fraternidade, é um costume que Monsenhor Lefebvre nos transmitiu de rezar a missa todos os dias. Não é uma obrigação, o Código de Direito Canônico diz de rezá-la nos dias de festas. E é um conselho. Não é normal que um padre fique sem rezar a missa, pelo amor de Deus. Esperou a vida inteira para isso. Se ele rezar uma por semana, é o fim mesmo. Agora, obrigação não há, mas Monsenhor Lefebvre dizia que como há pouquíssimas missas na face da terra, desde a Reforma, missas válidas, católicas, então nós nos obrigamos a rezá-la todos os dias. E graças a Deus, desde minha ordenação, todos os dias. Salvo na Sexta-feira Santa, porque não tem missa na igreja. Então isso é uma obrigação que nos obrigamos por nossa conta. Mas a igreja nos obriga ao breviário e esta vida de oração para a glória de Deus. E o bem das almas vem a administração dos sacramentos, que também é um cânon que diz que os senhores têm direito a receber tudo o que é necessário, que for necessário para a salvação de suas almas. E de onde? Dos sacerdotes. Por que se chama ordem? Chama-se ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Aí nós vamos citar aqui que o padre se antecipou. Quais são estes graus? Entre eles, o supremo é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio. Em seguida, o presbiterado ou sacerdócio simples, depois o diaconato e as ordens que se chamam menores. Aí diz aqui, quando Jesus institui a ordem sacerdotal, Jesus Cristo institui a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e a seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da sua ressurreição conferiu aos mesmos apóstolos e seus sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-os assim primeiros sacerdotes da nova lei em toda a plenitude do seu poder. Então nós temos o sacerdócio da ordem, este nome por duas razões. Primeiro, que existe uma ordem hierárquica. O episcopado, o sacerdócio simples, diácono, subdiácono, acólito, exorcista, leitor e hostiário. Então há uma hierarquia. Depois, quando o nosso Senhor instituiu, ele deu uma ordem
Ele tomou o pão, partiu, deu a seus discípulos, consagrou, não, tomai, comei, etc. Tomou o vinho, abençoou, deu graças, deu, este é o cálice do meu sangue, etc. E deu uma ordem, fazer isto. Isso é uma ordem. Fazer isto, ou seja, o que ele fez? Ele mudou o pão no seu corpo, sangue, alma e divindade, mudou o vinho em seu sangue, corpo, alma e divindade, e deu uma ordem, fazer isto. E quando ele dá essa ordem, fazer isto, ele dá o poder de fazer aquilo. Os senhores me entendem? E é uma ordem. Ele está ordenando que faça aquilo, e quando o Nosso Senhor dá uma ordem, dá a graça de exercer aquilo que ele está mandando. E aí ele conferiu aos seus 12 o sacerdócio. Não vou entrar na discussão se Judas foi ou não. Em todo caso, se foi, se estrambelhou. E se não foi, se estrambelhou também, porque é um homem que temos certeza que está no quinto dos infernos. Eu penso, o que eu penso não tem peso de muita coisa, mas eu penso que foi ordenado sim, para mostrar a traição de muitos outros sacerdotes, porque normalmente as primeiras heresias vinham do clero. Então teve um pai de todos os apóstatas que foi Judas, penso. E depois, como ele comungou, que ele sai depois da comunhão, então se ele assistiu à comunhão que Nosso Senhor deu, ele recebeu a ordem também. Penso. Tem quem pense o contrário, mas tudo indica que ele foi ordenado, sim, senhores. Tanto que eu não sei se é o inferno de Dante, que não é a Sagrada Escritura, hein? Mas descreve coisas magníficas, ou se é alguma revelação privada. Em todo caso, dizem que o inferno de Judas consiste em tentar, já nos alimentamos então, tentar vomitar a sagrada hóstia que ele comungou das mãos de Cristo. Ele vai passar eternamente com esta ânsia de vômito. Dentre outras coisas, creio que isso seria um castigo merecido. Aí quem é o ministro desse sacramento? O ministro desse sacramento é só o bispo, diz o catecismo. Concílio de Trento a mesma coisa. Nessa crise da igreja, assustadora, tem quem ache como sacerdote que tem o poder de fazer outro padre. Os senhores podem juntar todos os padres validamente ordenados que não tem o poder, pode fazer força na cabeça do não dá ao sacerdócio. Não temos esse poder, hein? A crise da igreja chegou a tal ponto que, ao esquecer da teologia, tem quem creia nisso, que é possível, é impossível. Pode ser o santo Curadás, que, ademais do sacerdócio, tinha santidade. Se ele impunha a mão sobre um seminarista, dali saiu o quê? Um seminarista com imposição de mãos de uma bênção do Curadás. Não temos o poder. É impossível. Só um bispo tem poder de transmitir, pela imposição de mãos e a fórmula correspondente, o sacerdócio que vem de Nosso Senhor. Então é grande a dignidade do sacerdócio cristão? Sim. A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo sobre o seu corpo real e sobre o seu corpo místico, que é a igreja, e pela divina missão confiada aos sacerdotes de conduzir todos os homens à vida eterna. Então aqui o corpo místico são os senhores, que são membros todos nós, somos membros do corpo místico de Cristo, batizados. E todos nós que aqui estamos temos a ação sacerdotal sobre nós, de algum padre. Foi um padre que nos batizou, foi um padre que nos confessou, ou é um padre que nos confessa, até o padre tem que se confessar como qualquer outro cristão. É um padre que um dia vai dar extremoção para, espero ter um padre, pelo menos arranque um dedo do padre, molhe no santo óleo e envie para o correio para passarem nos meus sentidos. Todos nós vamos ter, é necessário que passemos pelas mãos de um sacerdócio para sair do pecado para a graça e deste mundo para a eternidade. Todos. Então, há uma ação do sacerdote sobre os membros do corpo místico, que são as almas batizadas. E também o poder do sacerdócio sobre o corpo físico, que é a Santíssima Eucaristia. Porque é um padre que consagra o corpo e sangue de Nosso Senhor em cada missa que celebra. Então essa dignidade é altíssima, faz Deus descer dos céus à terra e Deus chegar às almas. É pelo sacerdócio de Nosso Senhor.
É necessário o sacerdócio católico na igreja? Pergunta o catecismo. O sacerdócio católico é necessário na igreja porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo instituiu. Olha, quando nós falamos lá no credo sobre o Papa, não foi dito isso daqui. Os senhores lembram? Vimos que é sucessor de São Pedro, que é um poder de jurisdição que vem de Cristo, lá dos céus, há uma pessoa na terra que é o sumo pontífice dele, aos outros bispos e até chegar nos sacerdotes. Mas é o seguinte, o que mantém a santificação das almas é o sacerdócio de Nosso Senhor. É verdade que o Papa é um padre, o Papa é um bispo da cidade de Roma e governa o mundo inteiro. Mas o catecismo não disse essas palavras, que se não tivéssemos um Papa, não haveria instrução religiosa, não haveria santificação para as almas e se cessaria o sacrifício do altar. Mas disse só sacerdócio. Não estou dizendo que o padre é mais importante que um Papa, isso seria um disparate imenso. Mas para os senhores verem que o sacerdócio é tão importante porque ninguém pode ser Papa sem ser padre. Ninguém pode ser Papa sem ser bispo. E o episcopado se assenta sobre o sacerdócio. Tem algumas vertentes duvidosas por aí, porque em algumas ocasiões houveram homens que foram ordenados com uma só mão. No sacerdócio, o bispo tem que impor as duas mãos na cabeça do seminarista que está de joelhos ali. Então, aí uns como um sujeito ordenado só com uma mão, dizem que quando ele foi sagrado bispo, ele fica ordenado padre. Isso não existe, hein? Porque se fosse assim, a igreja não ia ralar, porque, por exemplo, o caso de Santo Ambrósio. Vamos ao século IV da nossa religião. No tempo de Santo Ambrósio, o bispo tinha que ser eleito pelo povo, que o povo era decente, então tinha a graça de Deus para escolher o seu pastor. Aí aconteceu que Ambrósio era um catecúmeno, nem estava batizado, hein? E uma criança fez o favor de gritar: Ambrósio, bispo! Aí viram, o menino falou isso, nem sabia que era Ambrósio, muito menos para ele ser bispo. Viram o quê? Ação de Deus. Sabe o que fizeram com Santo Ambrósio? Batizaram, deram a ordem de leitor, de hostiário, exorcista, acólito, padre e sagração episcopal. Não foi lá um bispo impôs a mão sobre ele e deu episcopado supondo que vinha tudo demais. Não, porque não é assim que funciona. Cada ordem vai sendo dada para preparar um ministro para ser apto para o sacerdócio. Então, por exemplo, quando o padre na missa lê a epístola, ele está lendo como leitor, da ordem de leitor que ele recebeu lá ao princípio. Quando os senhores verem a gente abençoar a água que tem o exorcismo, a medalha de São Bento e vários outros sacramentais que tem o exorcismo, eu estou usando na minha alma a ordem de exorcista. E quando temos é horrível, hein? Mas isso também acontece, faz parte do ofício. Um possuído, e vamos lá com o ritual de exorcismo tirar o infeliz espírito do corpo do sujeito. Eu estou usando o poder de exorcista daquela ordem de exorcista que eu recebi no 4º ano de seminário. Os senhores estão me entendendo? Não é assim, ordenei padre e as outras vieram por acréscimo. Isso não existe. Da mesma forma que se alguém constrói o teto de uma casa, automaticamente não virão as paredes, vigas e alicerce. Os senhores estão de acordo? Ficará só um telhado. Então, do sacerdócio também são partes chamadas por São Tomás integrais do sacerdócio. Potenciais. Então, da mesma forma que temos o ouvido, o olho, boca, sentidos e por aí captamos o que é próprio de cada um, o sacerdócio é a mesma coisa. Cada ordem faz o padre apto para exercer certas funções. E quando não temos sacristão, que é o que acontece nas nossas catacumbas, e estou arrumando os paramentos, chamo os senhores para virem, que vai começar a missa, eu estou exercendo aquela primeira ordem de hostiário, porque esta era a função de cada um deles. Então os senhores veem que aqui já podemos duvidar, sem desonestidade intelectual, do sacerdócio moderno.
Porque pegaram tudo isso daí e jogaram fora, literalmente no lixo. Pegaram, eu não sei qual das ordens menores, em todo caso duas, creio que leitor e acólito, se não me engano, e fizeram um ministério. Ministério é uma função que se dá para alguém. Aí então vão entender porque as mulheres entraram no altar e no coro, porque é um ministério, você pode dar isso uma função para qualquer um. E o sacerdócio, vamos chegar lá, ficou duvidoso porque alteraram a fórmula de transmissão. E as ordens menores são necessárias para a validade? Não, o padre pode ser ordenado, mas não é tradição da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, só dá o sacerdócio sem dar todas as ordens. Aí aqui, 819, será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recai sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem vos despreza, a mim despreza. Aqui eu me detenho, hein? Não é que o padre tem que ser carregado com andores, a gente tem vertigem, né? É perigoso. Não é isso. É a honra que se dá pelo sacerdócio de Nosso Senhor. O padre normalmente pode ser antipático, né? Mau humor, horrível, chato, bem... Mas o que a gente faz? A gente olha o sacerdócio de Nosso Senhor. Agora a pessoa, a gente reza e aguenta. E também para nós sacerdotes não é porque representamos a Cristo que vamos pisar os senhores, porque Cristo não veio pisar suas ovelhas, veio cuidá-las, tirar as sarnas, arrumar as feridas. E para isso tem que ter um pouquinho de luvas, tato, e tentamos cada um fazer do seu jeito, com a graça de Deus. Mas o sacerdócio de Nosso Senhor deve ser honrado. Ninguém vai chegar no céu se não for graças a um sacerdote na nossa vida. Ninguém, até nós padres, hein? Lhes dizia, temos que se confessar e no leito de morte alguém tem que dar essa extremação para nós. E eu não posso me auto-ungir e na frente do espelho dizer meus pecados e dar absolvição para o espelho para cair na minha... Não funciona isso. Eu também preciso de um padre. Então nós todos temos que ter em alta este sacerdócio que é o de Nosso Senhor. Só existe um sacerdote, Nosso Senhor Jesus Cristo. E cada padre participa do único sacerdócio de Cristo. Então quem honra o sacerdócio, honra Cristo. E quem despreza o sacerdócio, despreza Cristo, como ele mesmo disse. Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? Aqui serve para os seus filhos e futuras vocações entre netos, etc. O fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Isso daqui é justamente porque um padre que não é padre é desprezível. Eu tenho vergonha alheia, graças a Deus não representa a minha religião nem a dos senhores. Eu não tenho essa estupidez, TikTok, sem nem pronunciar. Esses que todos ficam se sacudindo. Você vê padres, pseudos, freiras. Aí você diz assim, ou então vamos à Rede Vida, a Canção Nova, aquela gente lá, cantores, atrizes, atores, o que forem. Mas não é padre. Não são mesmo, hein? Mas vamos supor que sejam. Mas o que eles foram para lá? Pela fama. Seria melhor se fossem atores e atrizes da Rede Globo. Já que é para ser mazela, seja uma mazela mesmo. Mas então, perder o fim. E quando não estamos no fim da nossa existência, que é a glória de Deus, a salvação das almas, como vimos ao princípio, o sacerdote se torna desprezível por si mesmo. Por isso se entende o ódio que alguns têm aos sacerdotes, porque tem sacerdotes que conquistaram o desprezo. Aí é pecado deles, porque não conquistaram o desprezo para as suas pessoas, mas conquistaram o desprezo para o sacerdócio de Nosso Senhor. Isso é grave, hein? Aí é um pecado nosso, a gente maltrata os senhores, vocês vão ficar com raiva da pessoa do padre. Mas eu vou pôr em prejuízo quem? O sacerdócio, porque não tem como passar a faca no meio e separar o sacerdócio do sacerdote. Está unido a nossa alma em um só ser. Então é verdade que às vezes mazelas eclesiásticas causam desprezo. Mas por quê? Porque não exerce a finalidade para a qual eles buscaram o sacerdócio, a glória de Deus. E hoje em dia isso não está só no modernismo, hein?
A tradição está cheia de mazela. Esses meninos que acordam meio-dia, porque o sol fez o favor de inclinar-se, não? E um raio passou pela cortina e despertaram, que nunca pegaram nem enxada, nem livro, nem nada. Tem medo das mulheres, que é um problema sério, hein? Depois, não tem o que fazer na vida, aí encontram qualquer bispo, verdadeiro ou falso, entram no seminário que está cheio de degenerado, por isso é o critério vocacional hoje ter medo de mulher. Um padre tem que ser homem. São Pedro tinha filha, hein? Santa Petronila. Todos os apóstolos eram homens casados, salvo São João, justamente para Nosso Senhor quis realçar a virilidade dos seus ministros. Então isso foi anulado, e não tem o que fazer na vida. Chegam os 30 anos, o pai está para morrer, eles não têm herança para malgastar e entram em qualquer seminário, como tem uma crise sacerdotal no modernismo assustadora, aí qualquer um vira o pseudo-sacerdócio deles, e na tradição também, hein? Viram padres, gente folgada, que no domingo a duras penas vão rezar uma missa e vão estar se deleitando nos manjares opíparos das suas queridas congregações. Essa é a finalidade de muitos. Mesmo tendo sacerdócios de verdade, que não querem ralar para salvar nem a própria alma, muito menos dos outros. Mas estão lá com a sua missa, seu breviário bem dourado, com as páginas mal usadas, e esperam com isso entrar no reino dos céus. Pois então, a finalidade faz um diferencial. O que é necessário para entrar no estado eclesiástico? Para entrar no estado eclesiástico é necessário ter, antes de tudo, a vocação divina. Aí aqui, que deve fazer o cristão para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico? Primeiro, deve pedir fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste qual é a sua vontade. Segundo, tomar conselho com o próprio bispo ou com o diretor sábio e prudente. Terceiro, examinar com diligência e se tem a aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações deste estado. Então, tem almas, é interessante ver, tem adolescentes e jovens que, como desejam sacerdócio, a sua vida fica codificada esse desejo. E se preservam, hein? Porque um sacerdote não pode ser um homem mazela que cometeu todas as desgraças deste mundo, aí depois quer ser padre. Não, isso é o pastor protestante, que o resto que o diabo não levou, eles dão para virar pastor. Um padre não pode ser o resto do tacho do diabo, hein? Então tem certos pecados que impedem um homem ser sacerdote. Ele pode levitar, pode fazer profecias, pode caminhar em água também, sem molhar os pés, mas se cometeu certas coisas, ele é um sujeito que não é apto para o sacerdócio. Tem que ter uma boa fama. Não só aos olhos dos desconhecidos, mas da onde ele nasceu, na sua família. Um ex-presidiário, essas mazelas não servem. Pois então ele se apresenta, tem que ter uma vida de oração, e não é só o breviário, hein? O direito canônico nos manda rezar o terço pelo menos todos os dias, ou o rosário, pelo menos o terço, meia hora de leitura espiritual, meia hora de leitura bíblica, 15 minutos de visita ao Santíssimo, o nosso breviário Baixo Pecado Mortal. Temos que estudar a vida inteira teologia moral, e hoje, como o diabo se esmera por inventar pecados, aí tem que ralar, hein? Não é fácil. Tem certos pecados que temos que ver como que anda, o que faz, a destruição que certos vícios causa nas almas, igual o médico que tem que estudar com doenças complexas. O pecado tem a pior complexidade, que estraga as almas. Então tem que estudar, e isso é a vida inteira. E tem pessoas que não são aptas, odeiam estudar. Uma pessoa que odeia estudar não pode ser sacerdote. É verdade que o padre não é o doutor em teologia, mas um homem que não estuda, um homem que não reza, como que a gente vai mandar os senhores rezar se a gente não reza? Uma contradição imensa. E como a igreja nos manda rezar, aí é por devoção, por obrigação, mas temos o dever de fazer. A pessoa não reza a oração da manhã e vem entrar no seminário. No modernismo e bispos que não vigiam passam, mas vai servir para quê para a alma dos senhores? Então, os senhores vêm aqui, eu me detenho, que é mais de ser válido ou inválido, é de ser conforme a finalidade do sacerdócio. Busca a glória de Deus, a salvação das almas, presta. Se não busca a glória de Deus, a salvação das almas, não presta. Pode ser validamente ordenado, pode ter recebido imposição de mão das santas mãos de São João Evangelista.
Mas se não tem essa finalidade, o sacerdócio não presta nem para a glória de Deus, e quem não presta para a glória de Deus não presta para nossas almas. Por isso temos que ter cuidado, principalmente no nosso meio, hein? Nessa crise da igreja, que estão fabricando padres como saem fungos depois de uma chuva, que brotam nos jardins, e o raio de sol mais forte vai reduzindo o quê? As cinzas. Quando vislumbrar a glória da igreja, muitos vão ter que virar gari de Roma, porque não presta nada mais para isso, com todo respeito aos garis, hein, pelo amor de Deus. Mas não tem esse zelo para a salvação da própria alma, muito menos para dos senhores e da glória de Deus Nosso Senhor.